Olá, amigos. Ahm, eu queria começar hoje por ler aqui duas passagens. Uma fica em Mateus, no capítulo 10, versículo 17, diz: Acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus está a enviar os discípulos de dois em dois e, entre outras advertências, ele diz que tenham cuidado com os homens, que eles vão procurar entregar vocês aos tribunais e vão açoitá-los, castigá-los nas sinagogas. Eu queria agora ler outra passagem que parece que não tem nada a ver, mas para mim tem para aquilo que eu quero dizer. Fica em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Presta atenção. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, com toda a paciência e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiro nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo ou de acordo as suas próprias cobiças. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiro nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas, às histórias. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às historinhas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Eu quero deixar aqui um título que são as sinagogas e o ensino. As sinagogas, elas começaram a aparecer no tempo falta-me agora aqui o termo da palavra. No tempo em que aconteceu a invasão da Babilónia sobre Judá, o povo foi feito refém, feito escravo nas terras da Babilónia. Nabucodonosor tinha esta política de levar os povos, principalmente gente de elite, gente mais intelectual para o seu reino, e a verdade é que este povo foi levado cativo durante 70 anos naquela região ali da Pérsia, mais propriamente ali da Babilónia, hoje o Iraque moderno. Passados 70 anos eles regressam. Mas as sinagogas, uma vez que o povo estava longe do templo, as sinagogas começam a aparecer e nos tempos de Jesus havia muita sinagoga em Jerusalém, e não só em Jerusalém, mas também em Jerusalém, com 10, 12 homens, já se podia formar uma sinagoga. Eram locais de culto, eram locais de ensino, locais de religião. Locais onde quer os discípulos, quer o próprio mestre, quer Paulo e os outros, entravam. E depois que Paulo e os apóstolos, eles saem de Jerusalém, cada um movido pelo Espírito, aonde eles entrassem, eles iam à diáspora e eles procuravam nas cidades fora já das terras de Israel, procuravam nas cidades judeus, onde tivessem as suas sinagogas, e entrava, era-lhes pedido uma palavra, ou pediam eles licença,
e davam uma pequena palavra, manifestando o que tinha acontecido com a vinda de Jesus, que era o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento, e com a sua ressurreição, a partir daí desenvolve-se, há uma nova dispensação dos tempos, há uma nova realidade em que a fé não é mais baseada na lei de Moisés, mas na graça e no amor de Jesus Cristo. Era isto que os discípulos, quando andavam de terra em terra, normalmente acontecia. Ora, também o que acontecia é que eles eram expulsos das sinagogas. O que acontecia é que havia divisão nas sinagogas, conflitos nas sinagogas. Então, muitas das vezes, estes cristãos, estes discípulos de Jesus, eram focos de instabilidade no meio das sinagogas. Nos dias de hoje, nós provavelmente estaríamos a tratá-los como rebeldes. Se calhar hoje não poderiam ser recebidos nas nossas igrejas. E perdoem eu estar a comparar as igrejas locais com sinagogas, porque tirando excepcionalmente algumas, muitas infelizmente são, independentemente do seu tamanho. A verdade é que as sinagogas atuais hoje tornaram-se mais fiéis, mais discípulos das suas próprias doutrinas, dos seus líderes, ou do seu apostolado, ou do seu profeta, ou seja lá daquilo que for, da sua estrutura, do que fiéis ao Evangelho. E Jesus preveniu os discípulos que eles seriam açoitados nas sinagogas. Há uns dois meses, talvez, atrás, um amigo meu telefona-me a desabafar um pouco comigo, em que na igreja onde ele ia, ele levava tinha um carro topo gama, e ao levar o carro topo gama, ao aparecer nessa igreja, ele começou a ser tratado de uma forma. Ele decidiu que deveria deixar o carro topo gama em casa, ou despachou, já não me lembro bem, então começou a levar a carrinha do trabalho, uma Ford Transit. E começou a ser olhado de uma forma diferente, porque no entender daquela sinagoga, ele estaria a perder a prosperidade. Antigamente, nos tempos de Jesus, ser pobre, ser doente, estar acometido com demónios, ser possesso por demónios e cego de nascença, etc., era sinónimo de maldição. Significava que aquela pessoa ou os familiares tinham cometido um grave pecado. Havia este tipo de mentalidade assim. Infelizmente, em muitas das nossas igrejas locais ainda acontece hoje, acontece a lei do causa e efeito. Se te aconteceu isso, é porque tu fizeste alguma coisa grave. Faz-me lembrar uma senhora muito querida, que eu gosto bastante, que eu não vou dizer o nome, porque eu sei que mais tarde ou mais cedo alguém vai ver o vídeo e isto pode ser mal interpretado. Mas a senhora, com pouco conhecimento, fraco conhecimento, uma vez estava ao meu lado e eu queixei-me de um problema de saúde que me tinha aparecido. Isto eu tinha, sei lá, eu estou a falar para aí há 30 anos atrás, por aí. E eu, muito novo nestas coisas de igreja, de Deus, de Bíblia, e lembro-me de estar a desabafar isto com a senhora, estava ao pé dela, e ela olhou-me com um ar de condenação tão grande e fez-me a seguinte pergunta: o que é que tu fizeste? E eu olhei para aquela cara e fiquei cheio de medo e pensei, poxa, este Deus é também, a gente tem que dar aqui na linha. Parece que Deus anda com uma moca atrás de nós. Eu não estou a falar, eu não estou a apelar a uma vida de libertina, de devassidão, não é isso que eu estou a dizer. Porque o amor nos constrange e nos ajuda a ir crescendo, e o amor nos constrange a nos ir aperfeiçoando. E o amor nos constrange a ir ganhando juízo, a ir ganhando senso, a ir ganhando discernimento, a ir ganhando maturidade. E isto acontece com todos. O problema que se mete é que isto, infelizmente, acontece mesmo. Não basta Jesus ter dito que no mundo a gente íamos ter aflições, nós todos iríamos passar por aflições.
Mas quando é o vizinho a ter uma aflição, é porque de facto ele fez alguma coisa errada. Isto dentro dos bancos da igreja. Ora bem, aonde é que eu encaixo a segunda passagem bíblica? Tem a ver com o ensino. Paulo, já no fim da vida dele, ele escreve a um aluno seu, a um jovem, a um pastor jovem, que ele o educou, que ele treinou, que ele ajudou. Paulo faz-lhe um rogo da prisão. Ele faz um rogo, é daqueles pedidos, é daqueles rogos tipo meio pedido, meio ordem. Conjuro depois diante de Deus. Sim, que há de vir. Há de vir Jesus, há de voltar, há de julgar os vivos e os mortos. Que pregues a palavra. A palavra. A palavra. Toma atenção, é a palavra. Ele diz que com toda a paciência, a tempo, fora de tempo, é a palavra. E para nós a palavra tem que ser o Evangelho. E o Evangelho não é um conjunto de doutrinas que você aprendeu no A, no B, no C, no D, no seminário A, X, D, porque há coisas boas que você aprendeu e há coisas más que você precisa trazer à luz das Escrituras. E a luz das Escrituras precisa ser interpretado segundo o Evangelho. Não tem outro jeito. Então, Paulo diz, prega a palavra. Com toda a paciência e ensino. E ensino, está-se a perder a capacidade de ensinar. Discípulos são formados quando são ensinados. E aquilo que eu estou a assistir nos dias de hoje é tudo menos ensino, é venda de produtos. Venda de produtos, porque quando nós anunciamos determinado tipo de regras que nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus, é venda de produtos. Porque isso cativa as pessoas, isso obriga as pessoas não só a estarem presentes nessas sinagogas, como obriga as pessoas a envolver toda a sua vida, incluindo a vida financeira. Ensino forma discípulos. É exatamente nas sinagogas onde se prega um conjunto de doutrinas e se cercam estes líderes, diz Paulo, viria o tempo, em que estes líderes, estes pregadores, iriam buscar pessoas para perto dele que estivessem de acordo com os seus desejos. Líderes manipuladores vão procurar pessoas que concordem com ele em tudo. Líderes manipuladores não aceitam o contraditório. Líderes manipuladores expõem, manifestam uma falsa piedade, quando na realidade, nos bastidores, eles não usam de compaixão, eles não usam de misericórdia, eles não abdicam de determinados direitos e riquezas para estar bem, enquanto têm pessoas a passar necessidades dentro das suas próprias comunidades. Estes são os líderes manipuladores. E nós somos cristãos para seguir é Cristo, não é esta palhaçada. Disse Paulo, virá o tempo em que esta gente não suportam a sã doutrina, que é o Evangelho. Não suportam. É como se tivessem comichão nos ouvidos. Assim que alguém começa a falar, eles não açoitam na sinagoga deles as pessoas porque eles não podem. Mas sabe o que é que eles fazem? Ignoram as pessoas. Ignoram as pessoas que, por qualquer motivo, não lhes cheire bem. Eles só não pensam numa coisa, é que o amor de Deus pela pessoa a quem ele ignora é exatamente igual ao amor que Deus tem por ele. Por ele, por ela, seja quem for. Entenda isto. As sinagogas e o ensino forma discípulos. Se os púlpitos das nossas igrejas hoje estiverem cheios de tudo, menos de ensino, meu amigo, o que você tem sentado nas cadeiras é um bando de gente para assistir a um tempo
de entretenimento. Para isso eu ligo a televisão. É preciso ensino. Está a haver falta de ensino. No outro dia estava a ouvir um dos pastores que eu gosto, que tem uma igreja em Lisboa, e pela graça de Deus aquele homem ensina. E ensina segundo o seu coração pela parte do Evangelho. Eu vejo aquele homem pôr o coração no ensino. O resto, infelizmente, muitas das vezes, apesar de verdades, eles estarem a dizer verdades, o coração não está nas verdades que eles estão a ensinar. E é muito simples, porque os bastidores são completamente diferentes. Este é o tempo de não ter medo de falar. Este é o tempo de expor a verdade. Expor a verdade é expor o Evangelho. Não é expor as pessoas, porque senão nós falaríamos aqui do nome delas. Eu falava do nome delas. Eu não falo do nome delas porque entendo que eu próprio tenho falhas. Eu próprio começo sempre por mim. Eu próprio tenho falhas. Mas todos os dias eu tenho que olhar para dentro de mim. Todos os dias eu tenho que me forçar. A mim. Eu tenho que me forçar. A pensar nestas realidades que eu falo aqui, nos vídeos. Eu tenho que me lembrar que isto é para mim. Mas quem está em cima de um púlpito de microfone na mão tem muita responsabilidade. De quando sobe aquele púlpito, ir em humildade. Ir em temor e tremor. Duas palavras que Paulo usa. Temor e tremor. Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias estes homens não suportariam a verdade. E não suportam, amigos. Não suportam o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa, não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. A palavra Evangelho tornou-se propriedade da Igreja Cristã. Já existia antes. A palavra Evangelho, todos nós já sabemos, a grande maioria, que significa boas notícias. Antigamente, o Império Romano chegava a um lado qualquer e o arauto chegava a uma aldeia, a uma cidade e dizia: eu vos trago boas novas. Esta terra agora pertence ao Império Romano e o seu senhor é César. Por isso Jesus vem e diz: eu trago-vos boas notícias, que é de onde vem a palavra em grego evangelikon, que é onde nós tiramos a palavra evangelho. O significado da palavra evangelho é aquela saudação, é aquele arauto que diz: eu vos trago boas notícias. Jesus vem e diz isso. Eu vos trago boas notícias. O reino de Deus está aqui. Estes homens manipuladores não suportam esta simplicidade tão poderosa do Evangelho. Sinagogas e o ensino. Para terminar, eu queria deixar um apelo do fundo do coração, um apelo. Quem se identifica que está se sentindo num patamar superior aos outros, dentro das suas igrejas locais, eu faço um apelo. Pá, independentemente de quem você seja. Tenha o nome que tiver, deixa desse patamar. Para que a graça de Deus se manifeste mais na sua vida, porque todos nós beneficiamos com isso. Deixe esse orgulho. Deixe esse sentimento que a sua experiência de pastor que lhe dá, que lhe abre muitas portas e que Deus obrigatoriamente terá que responder a tudo. Isso é uma cegueira. Revista-se de humildade, porque também eu vou ser beneficiado com a graça de Deus na sua vida. Porque tudo aquilo que é de Deus, derramado na vida, seja de quem for, beneficia a humanidade inteira. Nós sabemos que é assim porque é espírito. E o que é espírito é vida. As palavras de Jesus, disse ele, são espírito e são vida. Todos beneficiamos. Todos beneficiamos com isto. Sempre que alguém se arrepende no sentido de transformar a sua mentalidade à luz de uma nova consciência, e isto não é uma vez na vida, é diário, isto são coisas que são diárias. São diárias. Nós temos que perceber que temos dias
que as nossas escolhas não são as melhores e nós temos que olhar para dentro de nós e ver a nossa consciência. Então eu faço um apelo a essas pessoas que estão em lugares de autoridade ou de suposta autoridade. Epá, se você percebe que não está bem, consiga ir com Deus, mas muda a rota. Humilhe-se na presença de Deus e a graça de Deus se manifestará em si e as pessoas da sua igreja serão abençoadas. Mude! Não diga para os outros mudar, mude você! Não force os outros a mudar, mude você! Não vá buscar pessoas para o pé de si, como Paulo disse, não vá buscar as pessoas que só servem para lhe agradar o ego. Não vá buscar pessoas que pregam como você prega. Não vá buscar pessoas que o aconselhem de acordo com os seus próprios desejos. Vá buscar pessoas sábias, que o possam ter a liberdade de o chamar a atenção quando você estiver errado. Tenha essa humildade. Tenha essa humildade. Se os empresários aprendessem estes segredos de liderança da parte de Jesus, as empresas teriam um rumo completamente diferente. A motivação dos funcionários seria completamente diferente. E funcionários motivados, mais lucro. Só que nós queremos controlar, nós humanos queremos controlar tudo e mais alguma coisa. E é nesse tudo e mais alguma coisa que falhamos. Porque seguimos caminhos que não devemos seguir. Não importa se nós estamos dentro de uma igreja ou se estamos dentro de uma empresa, não importa, amigo. Fazer parte de uma igreja grande, com músicos bem afinados, com vozes bem afinadas, com o nome pujante no meio da internet e no mundo evangélico, não faz de si. Isso não lhe dá escapatória. E você sabe disso, porque há momentos em que você vai estar sozinho na vida, já passou por eles e vai continuar a passar. E nesses momentos de solidão com Deus, aí é que acontecem as maravilhas. É quando nós estamos sós com Deus que Deus nos chama um bocadinho à parte para conversarmos e Ele sonda o nosso coração. E é quando os fluxos de vida começam a brotar cá para fora. Deus o ama. A você que é vaidoso, que é orgulhoso, que é manipulador, que é controlador, que é mentiroso, que se contradiz no meio das pregações, que diz uma coisa e depois diz outra, que prega de amor mas não ama, só ama aqueles que têm brilho e que têm dinheiro, que manda aos outros fazer isto, fazer aquilo, mas você não faz, não suja as mãos, não suja entre aspas, não trabalha, trabalha dentro de gabinete. Porque não se dá o trabalho de se misturar com as pessoas, não se dá o trabalho de ver a vida das pessoas no sentido das suas necessidades. Não se mistura com os mais pobres. Só houve quem tem uma posição mais abastada dentro da igreja e não vai aos mais pobres. Não vai aos bairros sociais. Não vai procurar organizações que estão dentro das suas localidades, onde os mais pobres sejam mais carenciados. É para esses que eu estou a falar, não estou a falar para os outros que vão, é para si que eu estou a falar. É para si que você sabe. Se você estiver a ver este vídeo, você sabe que é para si. Você prega de amor, mas não ama. Você ama a sua mulher, ou o seu marido, os seus filhos, os seus netos e fica por aí. E alguns irmãos do seu círculo íntimo às vezes. Olhe para Jesus. Você prega Jesus, siga a Jesus. E as ovelhas o seguirão assim. Não mande os outros fazer, faça você, dê o exemplo. Você cometeu erros, é no passado. Acabou, isso chega. Não se lamente do seu passado, não esteja a lamber as feridas do seu passado, as feridas que lhe doem, os erros que você cometeu, os erros que cometeram contra si, já passou. Não há tempo a perder, não perca mais tempo. Eu estou a fazer um apelo a estas pessoas que querem mudar. Estas pessoas que se tornaram profissionais da pregação. É para esses que eu faço um apelo, que tenham a coragem de, diante de Deus, se prostrarem diante de Deus, de se ajoelharem diante de Deus, a pedirem perdão e a recomeçarem de novo. É para esses, meus irmãos amigos, é para vocês que eu estou a pedir que vocês façam isso. Vocês não precisam dizer nada a ninguém. Deus sabe todas as coisas, é convosco, será convosco, na medida em que vocês mesmos tirem
tirem de dentro de vocês o espaço que o vosso ego está a ocupar, para que a graça de Deus e o amor de Deus transborde nas vossas vidas para com os outros. Nós precisamos de gente cada vez mais cheia de amor. Não é de gente que fala de amor dos púlpitos. Nós precisamos de gente que saia dos púlpitos e que pratique aquilo que prega. É isso que nós precisamos. Quero fazer outro apelo. Há aqueles que se identificam com aquilo que eu estou a dizer, mas que nada estão a fazer. Você pergunta muitas vezes, o que é que eu posso fazer? Começa a olhar para o lado. Porque aquilo que eu acabei de dizer, que é para os outros irmãos, é para si também. Se você sente essa chamada, se você se identifica com o amor de Deus desta forma, em que Cristo é a nossa chave hermenêutica das Escrituras, em que Cristo é a rocha da nossa vida, e é de Cristo que parte tudo o resto, e é aquilo que Ele diz, é aquilo que vale, viva isso para a sua família. Trata a sua mulher como você gostaria que a sua mulher o tratasse assim. Os seus filhos, os seus vizinhos, aqueles vizinhos que o odeiam, aqueles colegas de trabalho que você não gosta. Nós temos uma vida de colegas de trabalho com os quais nós não nos identificamos de maneira nenhuma. É esses que precisam mais do nosso amor. É esses que muitas das vezes precisam de ajuda e precisam que alguém lá esteja. Tem que ser você. E tem que ser eu. Percebeu? É sair da sua concha, da sua zona de conforto e pôr mãos à obra. É praticar Jesus. Foi o que ele disse. Aquele que ouve e pratica é como uma casa que está fundada numa rocha, para quando vier as tempestades ele não cai. É esse apelo. Eu quero deixar estes dois apelos. Lembrando e terminando com o ensino. Eu disse há bocado que o ensino forma discípulos. Nós precisamos de pessoas que se dediquem ao ensino. Para que você se dedique ao ensino, você não pode abrir a boca e falar de coisas que não sabe. Você conhece o amor de Deus? Fale do amor de Deus. Fale daquilo que o seu coração já está convicto. Mas quem ensina, quem tem essa responsabilidade de ensino, Paulo diz aos Romanos, dedique-se ao ensino. Aprenda. Nós aprendemos uns com os outros. Aprenda. Um professor que quer crescer como professor precisa de crescer continuamente como aluno. Um professor que quer crescer continuamente como professor precisa de crescer continuamente como aluno. Foi assim que Deus nos fez, seres humanos, e ensinam outros seres humanos ao longo da história. Por isso, aprenda. Nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos uns com os outros. Seja humilde para aprender. E assim fluirá humildade do seu ensino também. E graça. Um abraço a todos.